para gravar. Então, o que é saúde? Você já ouviu falar no ranking de felicidade estabelecido pela Organização das Nações Unidas? Todo ano, a instituição publica no relatório anual da felicidade a lista dos países mais felizes do mundo. Esse levantamento é feito a partir do estudo de diversos aspectos e indicadores de cada país, como a qualidade da educação e o acesso a ela, a expectativa de vida, que é até que idade em média as pessoas vivem, o tipo de abrangência do sistema de saúde, a percepção de generosidade das pessoas, o grau de assistência social, que é o quanto e o que o governo faz para garantir vida digna e saudável a todas as pessoas, o crescimento econômico e o grau de liberdade das pessoas. Em 2019, pelo segundo ano consecutivo, os moradores da Finlândia foram considerados os mais felizes do mundo. Nesse ano, o Brasil ocupou a 32º lugar no ranking. Então, existe, através da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, um ranking da felicidade. Esse ranking da felicidade é para ver o quanto os países são literalmente felizes. E para poder saber se os países são felizes, eles seguem umas características, que são essas, que é qualidade da educação, expectativa de vida, se todo mundo tem acesso, se tem acesso à saúde, se as pessoas são generosas, se tem assistência social, o governo garante uma vida digna, se o país está em crescimento econômico, se as pessoas têm liberdade, e aí, entre outros. Disso tudo, foi visto que de todos os países que existem no mundo, que não são poucos, a gente tem 7 continentes, e cada continente tem vários países, como, por exemplo, aqui na América do Sul. A gente tem na América do Sul Brasil, Equador, Argentina, Colômbia, Venezuela, Chile, Guiana Francesa. Então, a gente tem aí vários países só na América do Sul. Aí ainda tem a América do Norte, a América Central, a Europa, a Ásia, a Oceania e a África. E aí cada um tem suas quantidades de países. De todos os países do mundo, a Finlândia foi considerado o país mais feliz e o Brasil ficou na colocação de 32º lugar. Nisso, a gente tem que, quando se pensa em felicidade, das pessoas tendem-se a relacionar aos aspectos da vida pessoal, como os objetivos que a pessoa tem e os que já conseguiu atingir, como ela é apoiada e apoia seus familiares e amigos, as conquistas que fez. O ranking da felicidade não mede a felicidade de cada pessoa. Ela gera um indicador social que qualifica, quantifica e relaciona um conjunto de condições que vão além da esfera pessoal. Em outras palavras, é muito difícil manter-se saudável em um país muito pobre e sem assistência social e de saúde efetiva, de maneira que a falta de saúde, definitivamente, insatisfação é um fator de insatisfação e de infelicidade. Vocês ficam felizes quando vocês estão doentes? Não. Não, ninguém fica feliz quando está doente, né? Mas para vocês, o que é saúde? O que vocês diriam que é saúde? Quando é que vocês estão saudáveis? Hein? Quando a gente não tá doente, tá alegre, tá saudável. Então, quando a gente não está doente, a gente está saudável. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, eu posso dizer que eu estou saudável só com a dor de cabeça? Tipo, eu tô com a dor de cabeça, mesmo assim eu estou saudável? Não. O que vocês acham? Não? Então, se eu tiver uma dor de cabeça, eu já posso considerar que eu não estou saudável? Sim. Certo. Então, a gente tem que o quê? Para eu dizer que estou saudável, existem 3 características que as pessoas, que a ONU, a Organização das Nações Unidas, o Ministério da Educação, a Organização Mundial da Saúde, todas essas esferas, elas dizem que estar saudável, uma pessoa, para ela estar saudável, ela precisa não só estar saudável em relação ao corpo físico, como também ao corpo mental, a parte mental, quanto também a parte social. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que
se eu estou com alguma dor física, seja na cabeça, seja no dente, seja no dedinho mindinho, eu não estou saudável. Porém, se eu estou sem nenhuma dor, eu não estou doente, sem nenhuma dor, mas eu estou brigado com a minha mãe, eu estou brigado com meu irmão, eu briguei com um amigo, também, conforme a Organização Mundial da Saúde, você não está saudável, porque você não está com uma relação saudável com alguém. Então, você também não está saudável porque você está preocupado, você está com raiva, você está triste. Então, dessa forma, também você não é considerado que você está saudável. E outra forma de você também não estar saudável é quando você está com alguma característica mental que está lhe prejudicando. Se você está muito triste, se você está deprimido, se você está preocupado, isso também faz com que você não possa se considerar saudável. Então, para você ser uma pessoa que se considera uma pessoa saudável, você diz, eu estou saudável, você tem que estar sem nenhuma dor física, você tem que estar sem preocupações na cabeça, sem estar triste, e você tem que estar bem socialmente com as pessoas que estão à sua volta. Então, se nesses três pilares, você está bem nos três pilares, no físico, no mental e no social, que é a socialização que você tem com as pessoas, então isso quer dizer que você está saudável. Mas, como falou aqui, ó, se você está com falta de saúde, com alguma coisa que está contrária a isso, você vai estar insatisfeito e provavelmente você também vai estar infeliz. Por outro lado, em um país em que a maioria das pessoas está empregada, ganha salários justos, melhores condições de acesso a bens e serviços, como serviços médicos, estudo, descanso, lazer, o qual o governo fornece, há menos sofrimento da população e o grau de satisfação é maior, pois há menos problemas com os quais lidar. Não falta emprego, não falta dinheiro, não tem condições ruins de vida. Então, as pessoas num país desse são consideradas felizes. Não quer dizer que elas sejam totalmente saudáveis, porém, elas têm meios para serem felizes. E no caso da saúde, que considerações podem ser feitas? Será que nos locais atendidos por serviços de saneamento básico, a saúde da população é melhor do que onde há coleta de lixo e tratamento de água e esgoto? O grau de escolaridade. O grau de escolaridade das pessoas influencia nas escolhas que cada um adota para prevenir tais doenças? Mas aí vem, do que precisamos para ter saúde? Que entra o que eu falei para vocês, né? O desenvolvimento socioeconômico deficiente de um país pode limitar a oferta de recursos básicos para a manutenção da saúde. Da mesma forma, o desenvolvimento socioeconômico não planejado pode resultar em consumo excessivo. Esses exemplos de ter a economia muito exagerada ou muito baixa reforçam a ideia de que a saúde das pessoas é influenciada por diversos fatores. Nem tudo de mais e nem tudo de menos. Conforme a Organização Mundial da Saúde, a saúde não é somente a ausência de doença, ela envolve o bem-estar físico, mental e social. Essa definição nos leva a enxergar a saúde de uma forma muito mais abrangente. A ausência ou presença de doença não indica a condição de saudável. Exemplo, escapou de uma gripe, mas passa o dia inteiro em casa assistindo televisão e comendo salgadinho. Não está saudável. Controla o peso e a dieta, mas nunca está satisfeito com o corpo e se afastou dos amigos. Também não está saudável. Não adianta você passar o dia na frente da TV comendo salgadinho e sem ter conversa, sem conversar com os amigos, sem ter uma vida social, que conforme a Organização Mundial da Saúde, você não está saudável, porque você não está tendo uma relação em sociedade. Se você controla o peso, faz dieta, faz exercício, mas também não tem uma vida social, porque você se preocupa demais com o seu corpo, mas não está satisfeito com ele ainda e quer mudar ele sempre, e não tem mais tantos amigos ou não tem amigos, você também não está social. Você também não está saudável, porque você não está tendo uma vida social e, ao mesmo tempo, você está com um problema mental de estar se preocupando demais com sua parte física e esquecendo sua parte psicológica. Então, você também não está saudável. Há uma série de cuidados que contribuem para a saúde do indivíduo de uma população.
manter uma dieta equilibrada, evitar doces, alimentos gordurosos, processados, comer frutas, verduras, hidratar, cuidar da higiene pessoal, tomar banho todos os dias, cortar as unhas, lavar as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro, manter a vacinação em dia, cuidar da saúde mental, equilibrar os momentos de estudo e de trabalho com momentos de lazer, cultivar amizades, desenvolver atividades ao ar livre e evitar o estresse. Outras medidas não dependem direta ou totalmente das ações individuais. Ar e água não poluídos e existência de áreas verdes são exemplos de condições desejadas para a boa saúde individual e coletiva. Porém, manter o ar não poluído e manter a água não poluída e manter o ambiente verde é um fator que depende de políticas públicas e do governo, mas que esses fatores entram lá naquilo que a gente falou do ranking da felicidade. Se um país ele quer aumentar o seu ranking da felicidade, ele precisa dar condições à população que ela se torne e fique feliz no ambiente em que ela vive. A vacinação, assim como também algumas condições de poluição, dependem de fatores individuais e não apenas da população geral ou do governo. O governo ele tem que fornecer o remédio, a vacina, mas nós, como indivíduos, devemos ir atrás dos postos de saúde, hospitais ou ambientes de vacinação para que a promoção da saúde dada pelo governo chegue até nós. Então, a gente precisa também ter o dever individual de cada um de conseguir organizar-se para poder ter saúde. Nisso, entra a diferença entre saúde individual, pública, coletiva e única. Durante muito tempo, o Brasil não teve um modelo de atenção à saúde. A partir da chegada da corte portuguesa, em 1808, começaram a ser adotadas medidas para melhorar as condições sanitárias, como a vacinação, a estrutura sanitária mínima para sediar a capital do reino e receber a família real e a corte portuguesa. Então, políticas públicas começaram a surgir em mais ou menos 1900, cerca de quase 100 anos depois que a corte portuguesa chegou ao Brasil, criando-se campanhas sanitárias como a de combate à febre amarela. As ações de saúde públicas costumavam dar mais ênfase ao cuidado do indivíduo e à cura de doenças. O fortalecimento da saúde preventiva se deu com a formação dos direitos da cidadania e da Constituição brasileira, que definiu que saúde é um direito para todos. Mas olha só os tempos, né? A corte portuguesa chegou ao Brasil em 1808. Apenas em 1900 que as políticas públicas começaram a surgir através de campanhas para curar doenças, né? Para a cura de doenças, como, por exemplo, a febre amarela. E só cerca de 90 anos depois, em 1988, que com a Constituição brasileira, que definiu-se que saúde é direito de todos e também é um dever do Estado fornecer saúde à população. Com isso, antes da corte portuguesa chegar ao Brasil, lá em 1808, durante os 389 anos do período de colônia, que o quê? Vamos lembrar aqui um pouquinho de história, né? Lá em 1500, vieram os portugueses para colonizar o Brasil. Aí chegaram em 1500 e começaram a colonizar e se tornou o Brasil colônia, né? Que era uma colônia de Portugal, que durou até 1822. Por quê? Porque a corte portuguesa veio ao Brasil em 1808, porém ela só ficou aqui de vez, tornou o Brasil um império, né? Um império português, em 1822. Que aí se tornou, passou do Brasil colônia para ser Brasil império, que durou de 1822 a 1889. Que depois disso virou Brasil República, né? Que é o que a gente tem até hoje, com eleições, com democracia, voto, presidente, né? Até lá era o reinado, o imperador. Não existiam políticas públicas nesse período de colônia e império estruturadas no Brasil, tampouco centros de atendimento. Naquela época, somente a população mais rica, como nobres e colonos, tinha acesso aos médicos e podiam pagar por tratamento.
Aos pobres e aos escravizados, o benefício era negado e muitos morriam por falta de atendimento. Aí a gente tem as Santas Casas de Misericórdia, que até hoje existe, as Santas Casas, né? Existe na região sul, que foi fundada por religiosos, associada à ideia de caridade, que era a única opção de assistência médica com pessoas que não tinham dinheiro. A população pobre frequentemente recorria a curandeiros para tratar seus males de saúde. Até que em 1822, ainda no período do Império, quando Dom Pedro declarou a independência do Brasil em relação a Portugal, né, que tornou o Brasil independente, a gente tem que o quê? Que iniciou a realização de mudanças relacionadas ao Brasil e melhorias à saúde. No entanto, essas mudanças não foram tão efetivas, pois como falei, só gerava saúde a quem tinha dinheiro, aos nobres, aos colonos. Até que começou o período República, em 1889, e a má fama do Brasil começou a se espalhar pelo mundo. Por quê? Porque no Brasil começou a aparecer doenças como a varíola, a peste, a febre amarela, que ameaçavam constantemente a população. Muitos imigrantes que haviam chegado ao Brasil para trabalhar nas lavouras foram contaminados por doenças e morreram. Em 1897 e 1906, 4 mil imigrantes morreram por febre amarela. Aqui ao lado, a gente tem alguns exemplos de o que são essas doenças, né? A varíola foi uma doença infecciosa que atinge exclusivamente o humano e é considerada a doença que mais causou mortes na humanidade. Matou mais gente do que todas as guerras. A peste é causada por uma bactéria que se manifesta sob 3 formas clínicas. Tem a peste bubônica, a peste septicêmica e a peste pneumônica. A transmissão ocorre principalmente por picadas de pulgas infectadas. E a febre amarela, que é uma doença causada por vírus e transmitida por mosquitos. Então a gente tem uma que é a varíola, que é um vírus, as pestes bubônica, septicêmica e pneumônica, e a febre amarela, que é transmitida por mosquitos. Que até hoje existe a vacina, vocês tomam quando criança. As vacinas de varíola, as vacinas de peste, está tudo dentro de uns coquetéis que são vacinados quando vocês ainda são bebês, quando todo mundo é bebê que toma várias vacinas. Tem a vacina do 1º mês, do 3º mês, até o anos, né? Até você estar mais velho também tem vacinas de 13 anos, de 12 anos, de 10. Tem os reforços a cada 10 anos de algumas vacinas. Então, todas elas são relacionadas a alguma doença que a vacina já foi descoberta. Então, passei então a ser de interesse das classes ligadas à produção do café, um dos produtos que geravam maior riqueza na época, que sejam executadas reformas coordenadas pelo governo, que foram executadas de 1900 a 1920. Quem comandava as campanhas eram os sanitaristas, profissionais que eram especializados em saúde pública. A necessidade era combater epidemias e mobilizar os grupos para que não houvesse mais doenças, ou então que houvesse vacinas relacionadas àquelas doenças. Então foram montados serviços sanitários, institutos, laboratórios de pesquisa, fabricaram soros, vacinas. A área da bacteriologia, que estuda as bactérias, ganhou força, tornou-se muito pesquisador em relação à busca de diagnósticos, de busca de remédios que tratassem as bactérias. E por aí foi no início do século XX, 1900, até 1920. Até a criação de institutos e laboratórios, como o Instituto Bacteriológico, que atualmente é chamado de Instituto Adolf Lutz, que foi fundado em 1892. Porém, só começou a ter força depois de 1900, 1910, 1920. Ele foi fundado em São Paulo e teve como modelo o Instituto Pasteur, na França. As investigações realizadas pelos pesquisadores do Instituto sobre doenças e epidemias na cidade de São Paulo foram fundamentais para o aprimoramento de seu combate. Aqui é a fachada do Instituto Butantan, em 1906. Né? Traz a produção do soro antipestoso contra a peste e o controle das epidemias da época.
Por causa do surgimento da peste em Santos, São Paulo, e de sua propagação a partir do Porto em 1889, organizou-se um laboratório sob a direção do cientista Vital Brasil para a produção de soros e vacinas contra as doenças, principalmente a peste, né, que era a mais perigosa na época. O laboratório era vinculado ao Instituto e foi instalado na Fazenda Butantã, na capital de São Paulo. Em 1901, desvinculou-se do Instituto Bacteriológico e tornou-se Instituto Serum Terápico, chamado de Instituto Butantan hoje. Aí, em 1889, a peste se espalha pelo Rio de Janeiro e a crise sanitária acelera a criação de instituições voltadas ao combate da peste, da febre amarela e da varíola. Em 1900, surge no Rio de Janeiro o Instituto Soroterápico Federal na Fazenda de Manguinhos. Esse instituto foi o início do que atualmente é chamado de Fundação Oswaldo Cruz e tinha a mesma função, que era produzir a vacina e o soro contra a peste. Daí a gente temos a contribuição de 3 principais médicos sanitaristas para a descoberta do soro e das vacinas, que foi e combate das epidemias do século XIX e início do século XX. Que foram Oswaldo Cruz, que a gente vai já falar sobre ele. Tivemos também Vital Brasil e Adolf Lutz, que foram os nomes de principais institutos até, né? Que a gente tem o Instituto Adolf Lutz e temos o Instituto Oswaldo Cruz. No caso de Oswaldo Cruz, a gente tem que o quê? Que Oswaldo Cruz, ele formou-se médico no Rio de Janeiro, especializou na área de bactérias, assumiu a diretoria do Instituto Soroterápico, como cargo de diretor, iniciou campanhas de saneamento e ficou famoso por conta disso, porque ele continuou lutando contra esses vírus. Aqui são as páginas de campanha. O primeiro adversário foi a febre amarela. Enquanto a população, mesmo grande parte da comunidade, acreditavam que a doença era transmitida por secreções, sangue, suor e roupas, Oswaldo e Adolf Lutz, assim como Emílio Ribas, eles diziam que o mosquito transmitia. Então, implementaram medidas para eliminar focos de insetos para tentar fazer com que a doença não se espalhasse e comprovar também que a doença era transmitida por mosquito, que até então não sabia-se. Então, isolou casas, quintais públicas, ruas públicas, para que o mosquito não se proliferasse. Limparam calhas, telhados, além de exigir a cobertura das caixas d'água para os mosquitos não se multiplicarem, já que eles utilizam as águas para botar os ovos pertinho. Nas áreas de foco da doença, queimavam enxofre e piretro, que era um inseticida para limpar as casas, e os doentes eram isolados na residência ou transferidos para um hospital. Essa forma de combate imposta, que não dependia da permissão das pessoas para entrar em suas casas ou remover os doentes, provocou violenta reação popular, pois eles faziam de tudo para poder tirar os doentes de dentro das casas e o mosquito não picar eles e não picar outras pessoas que estavam saudáveis. Com isso, a atitude autoritária da vacinação contra a varíola causou descontentamento da população. Iniciaram diversos movimentos contra medidas do governo, conhecido como a Revolta da Vacina, e durou uma semana, envolvendo greve, violência, tiroteio, quebra-quebra, pessoas feridas, presas, deportadas, mortas. O governo conteve a rebelião, mas suspendeu a obrigatoriedade da vacina. Então, as pessoas não eram mais obrigadas a se vacinarem. Elas tinham que escolha de se vacinar, porque elas estavam sendo obrigadas, as pessoas obrigavam elas a se vacinar, por isso que foi chamada da Revolta da Vacina. Aqui é uma imagem, né, uma charge, que retrata a briga entre a população e as equipes lideradas por Oswaldo Cruz para vacinar as pessoas, obrigar a vacinar as pessoas contra a varíola. As medidas propostas por Oswaldo foram fundamentais para a contenção das epidemias. Em 1907, a febre amarela foi eliminada. Em 1908, a população procurou voluntariamente os postos de vacinação para se proteger. Embora efetivas, as medidas que foram impostas por um jeito autoritário ordenavam que devia ser feito sem esclarecer nem consultar a população. E a reação da população mostrou que deveriam ser pensados novos meios de conduzir essas ações.
porque forçar a população a se aplicar um remédio que elas não sabiam o que significava, não sabiam o que ia fazer dentro do corpo delas, acabou gerando uma revolta. Imagina uma pessoa vir com a agulha, botar um remédio em você que diz que é remédio, e você sem saber de nada. Então a população disse que o governo ele precisava esclarecer melhor o que é que eles queriam fazer, o que era a vacina, o que é que tinha lá dentro da vacina, para poder eles irem por conta própria. Depois disso, veio o médico Vital Brasil Mineiro da Campanha, que foi um médico sanitarista que liderou o combate a diversas epidemias, e ele também foi pioneiro no trabalho de pesquisa sobre venenos e toxinas de serpentes, aranhas e escorpiões. Trabalhou no Serviço Sanitário de São Paulo, nas Brigadas contra a Febre Amarela, e a peste, em diversos estados de São Paulo. Trabalhou no Instituto Bacteriológico, foi dirigido pelo sanitarista Adolf Lutz, junto aos pesquisadores Oswaldo Cruz e Emílio Ribas. Trabalhou no combate da peste bubônica, ao tifo, à varíola e à febre amarela. Fundou o Instituto Butantan, pelo qual foi responsável até 1919. O instituto foi montado em uma antiga fazenda para servir de laboratório para a produção de soro antipestoso, que é contra a peste. Ao longo dos anos foram produzidos diversos soros e Vital anunciou o desenvolvimento do soro antiofídico, que é contra cobras. Em 1917, ao receber a patente pelo soro, doou para o governo, mostrando sua preocupação com a saúde brasileira, saúde pública. E por fim, Adolf Lutz, que vocês viram que ele está envolvido em praticamente tudo. Ele nasceu no Rio de Janeiro, trabalhou em diversas regiões do Brasil, ajudou a combater as epidemias como cólera, febre tifoide, malária, esquistossomose, hanseníase, identificou corretamente a febre tifoide, descobriu um mecanismo de transmissão da febre amarela, que é o Aedes aegypti, e os mosquitos que ele desenvolveu inicialmente eram voltados para a pesquisa da febre amarela, e depois ampliados para mapear as espécies brasileiras. E por fim, que é o menos falado dentre esses que apareceram, que é o Emílio Ribas, que ele foi mais um auxiliar relacionado a toda a pesquisa, mas que ele ajudou muito o Oswaldo Cruz no início da sua caminhada para conseguir o soro contra a febre amarela e também para conseguir fazer com que as pessoas acreditassem que a febre amarela era transmitida pelo mosquito e não por secreções do corpo. Aí a gente vê só até aqui esses três. Na aula que vem, a gente vai falar um pouco sobre a criação do SUS e a importância que o SUS tem para o Brasil, que é o Sistema Único de Saúde, e a importância que esse SUS também tem, já que o Brasil é o único país que possui, né, um Sistema Único de Saúde gratuito para toda a população. Não o único, mas um dos melhores sistemas já criados para a população em relação à saúde é o nosso Sistema Único de Saúde. E aí muitas pessoas ainda desdenham, falam que o SUS não presta, mas aí a gente vai estudar um pouco, entender um pouco o que é o SUS, o que é esse Sistema Único de Saúde e o quão importante ele é em relação à população brasileira, certo? Terminando aqui a aula, eu vou colocar o link lá no site